Eu sou a Priscila de Medeiros Bock, sou aluna da disciplina de Anestesiologia e Exodontia da Faculdade de Odontologia da URGS. Hoje irei explicar e apresentar as técnicas anestésicas mandibulares e maxilares. Logo, ao realizarmos qualquer técnica anestésica, mandibular ou maxilar, devemos sempre nos atentar às orientações gerais. Por exemplo, a velocidade de inserção do anestésico é de 20 segundos para cada 1/3 do tubete. E ao inserir a agulha, o bisel deve estar sempre voltado para o osso. Também devemos manter uma margem de segurança para evitar correr riscos de 5 milímetros. E caso a agulha atinja a resistência óssea, deve-se recuar 0,5 milímetros e inserir o anestésico normalmente. Também para afastar mucosa, lábio ou retalhos mucoperiosteais, devemos usar ou o dedo indicador, ou o dedo polegar, odontoscópio ou afastador. As orientações para realizar as técnicas anestésicas dos nervos mandibulares é que o paciente deve estar em decúbito dorsal, com a boca aberta e o plano oclusal paralelo ao solo. A técnica anestésica do nervo dentário inferior, ela é feita observando, pode abrir, a pega pitérigo mandibular na região posterior e o bordo anterior do ramo ascendente da mandíbula, que fica nesta região. Essas duas estruturas anatômicas formarão uma bissetriz imaginária. O ângulo médio da bissetriz é onde a agulha será inserida. A agulha ela pode ser curta e de 20 milímetros. A posição ideal é que a carpule fique apoiada na comissura labial contrária, nesta posição, e a agulha seja inserida no ângulo da bissetriz, nesta posição. Para fazer a manobra do nervo lingual, deve-se recuar 10 milímetros da agulha e deslocar ela até a região média do paciente, inserindo a agulha. Para o nervo do bloqueio do nervo dentário inferior, é depositado 2/3 do tubete anestésico, e para a manobra do nervo lingual, 1/3 do tubete anestésico. As áreas anestesiadas pelo bloqueio do nervo dentário inferior são polpa dentária, ligamento periodontal, osso alveolar e cortical vestibular e lingual do terceiro molar inferior até o segundo premolar inferior. Este bloqueio também irá anestesiar as regiões inervadas pelo nervo incisivo, que inerva polpa dentária, ligamento periodontal, osso alveolar e cortical vestibular e lingual do primeiro premolar ao incisivo central inferior. Regiões que são inervadas pelo nervo mentual também serão anestesiadas nesta técnica, como por exemplo, a mucosa vestibular e o periósteo do incisivo central inferior até o primeiro premolar inferior, bem como a mucosa e lábio inferior e a pele do mento. A técnica anestésica do nervo mentoniano ou mentual, ela é realizada com agulha curta. Para esta técnica ser feita, deve-se afastar o lábio ou mucosa jugal inferior com o dedo indicador ou com o afastador. Neste caso, eu vou utilizar o afastador. É necessário afastar a mucosa e o lábio para expor a região de fundo de sulco dos pré-molares inferiores. A agulha será introduzida no sentido posterior inferior na região de fundo de sulco. A agulha será introduzida de 5, no máximo 6 milímetros e injeta-se 1/3 do tubete anestésico em 20 segundos. Nesta técnica, não se deve massagear a região.
E é bom lembrar de apoiar sempre o corpo da mandíbula com o polegar, se o afastamento for feito com os dedos, e dependendo do lado da técnica realizada. Com essa técnica, as áreas anestesiadas serão o nervo mentoniano, que inerva o periósteo mucosa vestibular do incisivo central ao primeiro premolar inferiores e ipsilaterais, além de mucosa e pele do lábio inferior e pele do mento. Da mesma forma, é anestesiado o nervo incisivo, que inerva a polpa dentária, ligamento periodontal, osso alveolar, cortical vestibular e lingual do primeiro premolar ao incisivo central inferior. A técnica do nervo bucal é realizada com agulha curta se for isolada ou longa se for associada ao bloqueio do nervo dentário inferior. Para executar esta técnica é necessário, pode abrir, palpar a linha oblíqua externa com o dedo indicador e visualizar a linha média. Essas duas estruturas formarão o trígono retromolar. E com a carpule posicionada paralela ao plano oclusal superior, a agulha será inserida 2 milímetros na região da face vestibular do último molar, depositando 1/8 do tubete anestésico. A posição correta é esta, juntamente com a região que a agulha será inserida 2 milímetros. As áreas anestesiadas serão periósteo mucosa vestibular do terceiro molar inferior ao segundo premolar inferior e porção inferior da mucosa jugal. Essa é a posição ideal. Para os bloqueios maxilares, orienta-se que o paciente esteja numa posição confortável, em decúbito dorsal, com o plano oclusal em 45 graus em relação ao solo, e o cirurgião dentista numa posição mais lateral e anterior em relação ao paciente. A técnica anestésica do nervo alveolar posterior é realizada com agulha longa. Nesta técnica, o cirurgião dentista deve afastar a mucosa jugal do paciente com o dedo indicador ou com afastador, expondo a região de fundo de sulco do segundo molar superior. Neste caso, irei utilizar o afastador. Com a região de fundo de sulco exposta, a carpule ficará apoiada na comissura labial ipsilateral, com ângulo de 45 graus com plano oclusal e com um longo eixo do dente. O sentido da agulha é látero-medial e ínfero-posterior. A agulha será inserida em torno de 20 milímetros, com o bisel voltado para o osso e será depositado 2/3 do tubete anestésico. A posição correta é esta. Realizada a técnica, as áreas anestesiadas serão polpa dentária do terceiro molar superior e primeiro molar superior, exceto a polpa da raiz mesio-vestibular do primeiro molar superior, ligamento periodontal, osso alveolar, cortical óssea vestibular e palatina e periósteo vestibular. A técnica anestésica do nervo alveolar superior médio é realizada com agulha curta. Para realizar esta técnica, o cirurgião dentista deve afastar a mucosa jugal da parte superior, expondo a região de fundo de sulco entre os pré-molares superiores. Mantém aberto. A carpule ficará apoiada no lábio inferior ipsilateral, no sentido vertical de inferior para superior, e ela ficará paralela ao longo eixo do dente. A posição correta é esta, onde a agulha será inserida
em torno de 10 milímetros, com o bisel voltado para o osso, inserindo 2/3 do tubete anestésico. As regiões anestesiadas serão polpa dentária do primeiro molar superior, ligamento periodontal, osso alveolar, cortical óssea vestibular e palatina, periósteo e mucosa vestibular do segundo ao primeiro premolar superior e raiz mesovestibular do primeiro molar superior. Para a técnica anestésica do nervo alveolar superior anterior, ou mais conhecido como NASA, deve-se utilizar a agulha longa. O alvo desta técnica é o forame infraorbitário, que pode ser localizado através de duas técnicas. A primeira é com o cirurgião dentista localizando a sutura zigomático-maxilar desta região. Encontrando a sutura, deve-se recuar 10 milímetros para que se sinta o forame infraorbitário, que provavelmente estará nesta região. A outra forma é pedindo para o paciente olhar para o horizonte e traçando imaginariamente uma linha da pupila do olho até a região de segundo premolar superior. Com o dedo polegar, afastaremos o lábio do paciente. Pode abrir? Abre bem. A carpule ficará apoiada no lábio inferior ipsilateral e a seringa entrará em movimento inferior para superior, paralela ao longo eixo do dente. Na região de fundo de sulco do segundo premolar, esta região, a agulha penetrará de 15 a 20 milímetros e será inserido 2/3 do tubete anestésico, sempre em direção ao forame infraorbitário. As áreas anestesiadas pelo bloqueio do NASA serão a polpa dentária, o ligamento periodontal, o osso alveolar, a cortical vestibular e palatina e o periósteo do incisivo central superior até o canino superior. Podem ser anestesiadas também áreas que são inervadas pelo nervo infraorbitário. Então, o paciente pode relatar um formigamento e anestesia da pálpebra inferior, da asa do nariz e do lábio superior. Há estudos que mostram que 30% das pessoas não possuem um nervo alveolar superior médio. Então, quando é feita a técnica do NASA, esses pacientes podem ter as áreas que seriam inervadas pelo nervo alveolar médio, que seriam a polpa dentária, o ligamento periodontal, a cortical vestibular e palatina, junto com o periósteo e o osso alveolar do primeiro e segundo premolar superior e juntamente com a raiz mesovestibular do primeiro molar superior. Para o bloqueio do nervo nasopalatino, deve-se usar uma agulha curta. O objetivo é atingir o forame incisivo, abaixo da papila incisiva. A seringa deverá penetrar em um ângulo de 45 graus lateralmente à papila incisiva, levemente encostada na comissura labial. A região de inserção da agulha será esta aqui, na papila incisiva. A posição da carpule é apoiada na comissura labial de qualquer um dos lados, inserindo cerca de 5 milímetros da agulha, aplicando 1/4 do anestésico até isquemiar o tecido. Isquemiou, parou de inserir. As regiões anestesiadas serão de canino a canino, todo o periósteo e a mucosa palatina. A sintomatologia referida pelo paciente é de tensão na região anterior do palato duro. No bloqueio do nervo palatino maior, usa-se agulha curta.
A punção da agulha será em um ponto equidistante entre a ráfia mediana do palato e a margem gengival livre a nível de segundo molar superior. Essa seria a ráfia mediana e essa a margem gengival do segundo molar superior. A seringa carpulha deverá estar apoiada na comissura labial contralateral. E a área onde a agulha será introduzida em torno de 5 milímetros é esta. Deverá ser introduzido no máximo 1/4 do tubete anestésico, até que se observe uma isquemia tecidual na região. As estruturas anatômicas anestesiadas são periósteo palatino e mucosa palatina de primeiro pré-molar a terceiro molar superiores ipsilaterais. Nessa técnica anestésica, é importante ressaltar que se houver exagero de substância anestésica por parte do cirurgião dentista, o paciente vai ter anestesiado também as áreas que são inervadas pelo nervo do nervo palatino menor. Então, isso significa que o paciente vai ter o palato mole, a úvula e as tonsilas anestesiadas. Então, ele pode vir a sentir náusea e uma certa dificuldade para deglutir. Então, tem que ter muito cuidado e não ultrapassar a quantidade máxima de anestésico a ser usado nesta região. Bom, então essas são as técnicas anestésicas para bloqueios mandibulares e maxilares. Espero que tenha gostado e até mais!